A pergunta de hoje é, vamos ver aqui, é pecado questionar a Bíblia? É pecado, né? Quando foi criados os dogmas da igreja, né? E que nós temos também muito, não é só a igreja católica não. Quando foram criados os dogmas, né? Foi dito que aquelas informações, aquelas declarações, aqueles ensinos não podiam ser questionados. Então a pergunta é pecado questionar a Bíblia? Esta é uma pergunta que tem atravessado séculos e séculos. Perguntas assim já foram motivos para muitas mortes, perseguições e até guerras. Esta questão tem trazido muitas dúvidas ao mundo religioso. A filosofia e a ciência têm sido muito demonizada pelo fato de precisarem questionar a Bíblia e outras coisas mais, né? Outros aspectos também, não só a Bíblia, mas também a Bíblia, para cumprirem seus papéis metodológicos no estudo de seus objetos de pesquisa. Na verdade, questionar a Bíblia não é pecado. Não ofende Deus. Não o diminui. Não o coloca em xeque. Além do mais, o Senhor, ao criar o homem à sua imagem e semelhança, o capacitou com a condição de questionar tudo, para conhecer tudo e fazer mais ainda com que tudo seja mais útil ao homem, para quem tudo foi criado com muito amor e verdade por Deus. Deus criou o homem para questionar. Sendo assim, torna-se pecado o não questionar a Bíblia, pois isso traz muito prejuízo para os propósitos de Deus para com a humanidade. Por exemplo, os ensinos de Paulo, que hoje estão em suas cartas no Novo Testamento, foram questionados pelos bereanos, que o ouviu, e estes, por causa disto, foram chamados de mais nobres que os tessalonicenses. Né? O texto bíblico diz que eles ouviram Paulo, mas eles foram consultar na Bíblia, eles questionavam. Terceiro, torna-se pecado o medo que as pessoas passam a ter em questionar a Bíblia, pois demonstra claramente que tem dúvidas se é ou não verdade. O que é verdade será verdade em qualquer circunstância. Não precisa ter receio em questionar, pesquisar ou o que seja. 6. Torna-se pecado também o ferir, de alguma forma, pessoas que querem questionar a Bíblia, pois as pessoas, para o amor de Deus, são mais importantes que a Bíblia. Ela foi feita em função do homem e não ao contrário. Um fator importante para questionarmos a Bíblia é que ela é composta pelo que Paulo afirma ser a letra que mata e o espírito que vivifica. A letra é o que os escritores entenderam errado na revelação de Deus. Por exemplo, apedrejar pessoas consideradas erradas. E o espírito é a compreensão correta dos escritores sobre a revelação de Deus. Por exemplo, amar o próximo como a si mesmo. Né? Outro fator importante para se questionar a Bíblia e buscar entender o que sejam os estilos usados
para escrevê-la. O que pode ser aceito como literal e o que seja ilustração, figurado, parabólico, profético, poético, apocalíptico, não literal. Por exemplo, o Armagedon. Outro fator essencial para os textos bíblicos serem questionados, não é? Qualquer texto de qualquer escritor, de qualquer época, só é de Deus, só é da revelação divina se for coerente com a vida e o ensino de Jesus, pois ele é a melhor compreensão da vontade real de Deus. Mas para saber isso, você tem que questionar, tá bom? Moisés manda, né? Entendeu que Deus mandou matar os habitantes de Canaã. Tem que questionar. Não é assim, só porque Moisés achou que era. Entendeu? Pergunta a Jesus. Jesus, você mandaria Moisés entrar em Canaã e matar todo mundo? Questionou. Tem um momento que Moisés diz: Deus se arrependeu de ter criado o homem. Gênesis capítulo 5, versículo 6, ou 6, versículo 5, né? Moisés diz: olha, Deus se arrependeu de ter criado o homem. Mas o mesmo Moisés, lá em Números, ele diz: Deus não é homem para se arrepender e nem filho de homem para mentir. Bom, então procura saber. É hora de questionar. Deus se arrepende ou não? O próprio Moisés teve isso. Entendeu? 10. Com tudo isto, podemos afirmar que não é pecado questionar o texto bíblico. É até essencial que isto seja feito como fizeram os bereanos. Porém, é pecado não questionar. É pecado se deixar levar pelas interpretações malignas que falsos líderes espirituais, mesmo bem intencionados, fazem para manipular seus liderados, como tem acontecido muito por todo o mundo e por toda a história do cristianismo. Tá bom? Então, esses são itens da resposta que a gente tem para essa pergunta. É pecado questionar a Bíblia?